Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal do Robson 2.0. Antes de começar o vídeo eu queria fazer os anúncios de sempre, né? Pedir para você que não é inscrito se inscrever no canal. Você que está assistindo esse vídeo, compartilhe, né? Mostre para os seus amigos, aí nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Se você quiser se inscrever no Apoia-se, o link está aqui na descrição. Quem participar do meu Apoia-se, e junto com quem participa do Apoia-se do canal do A Hora do Macabeus, do meu amigo Cris Macabeus, participa de um grupo de WhatsApp que a gente tem, um grupo de WhatsApp somente dos Apoia-se, do meu canal e do canal do Cris Macabeus. E lá a gente disponibiliza todo o material que a gente usa nos nossos vídeos no formato de PDF, né? Pelo Google Drive. Então todo o material que tem aqui no meu canal está disponível no meu Google Drive para o pessoal do Apoia-se, que está lá no grupo do WhatsApp. Eu gostaria de pedir também para vocês se inscreverem nesses canais aqui, os canais parceiros do meu canal. Garanto que vocês não vão se arrepender. E mais uma coisa que eu queria falar antes de começar o vídeo, para você que está chegando no meu canal, para você que não conhece o meu trabalho, eu gostaria de falar algumas coisas. Em primeiro lugar, eu não gosto de fazer vídeo curto. No meu canal aqui dificilmente você vai assistir vídeo de 15 minutos, de 10 minutos, de 5 minutos, não gosto. Eu gosto de produzir conteúdo. E para você ter um conteúdo, dificilmente você vai conseguir num vídeo curto, de 10, 15 minutos. Em segundo lugar, esses vídeos que eu faço em resposta a protestantes, não tem somente o objetivo de ridicularizar, expor protestante, criar polêmica. Todo vídeo eu também uso material para ensinar a doutrina católica. Então você que é católico, você nunca vai deixar de aprender alguma coisa assistindo esses vídeos aqui. Sempre vai ter alguma coisa para você aprender, né? Para você que não é católico, você que é protestante, mais ainda. Você que aprende tudo errado, você vai assistindo esses vídeos de resposta aqui, você vai conseguir aprender o que realmente um católico crê. Hoje eu vou responder um cidadão aqui, eu acho que ele é pastor, tal de pastor Adilson. Ele tem um canal no YouTube chamado Portas da Fé, Portas da Fé, não sei lá o que, do Evangelho, né? Eu não sei, Portas da Fé, Caminho do Evangelho, uma coisa assim. É um cidadão que ultimamente o Daniel Silveira está debatendo com ele na internet aí, através dos vídeos. Eu fui dar uma olhada nesse cidadão aqui e é um cidadão que você vê que ele é visivelmente assim meio que desequilibrado, né? Só que é um canal, cara, o brasileiro gosta de lixo. O canal do cara tem, eu acho que 30 e poucos mil inscritos. Tem muita gente que segue ele. Inclusive tem muitos seguidores dele que estão indo lá nos vídeos do Daniel Silveira atacar o Daniel Silveira, porque o Daniel Silveira resolveu responder esse cidadão aqui. E é um cidadão que ele tem uma Kombi, que ele percorre o Brasil e segundo ele prega a palavra de Deus, prega a Bíblia. Mas é um cara desequilibrado, é um cara ignorante. Ele, além de pregar o evangelho, ele costuma ir nas igrejas, filmar no interior das igrejas e ridicularizando, ofendendo o catolicismo. Ele costuma também, tem alguns vídeos dele encontrando católicos na rua, ofendendo, agredindo católicos verbalmente, né? Confrontando na rua, publicamente. Então você vê que é uma pessoa meio que desequilibrada. Só que é uma pessoa que muitos levam a sério, né? Se não levasse, ele não teria todo esse público aqui. Então a gente vai olhar o vídeo dele aqui e eu vou responder algumas coisas e no final vou fazer um desafio para ele, tá? No final tem um desafio, no final desse vídeo aqui tem um desafio para o pastor Adilson. Vamos ver o que vem pela frente aí. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Muita gente escuta, mas não tem ouvido para ouvir a verdade. Porque não é ovelha, não é de Deus, não ouve. Bode só dá a cabeçada em coisa. Atos 4, 12. 11 e 12.
Ele é a pedra. Aqui é o apóstolo Pedro que está fazendo essa pregação. Ele quem? Jesus. Que foi rejeitada por vocês, né? Judeus e também os católicos romanos também estão rejeitando. Mas aqui no caso está falando dos judeus, os edificadores, né? Do qual ia trazer o Messias para... Interessante, né? Que ele fala, esse versículo aqui diz respeito a vocês católicos. Mas aqui está falando de judeus. Mas diz respeito a vocês católicos. É legal quando o protestante faz isso, né? A qual foi posta por cabeça de esquina. Jesus é a pedra fundamental. Em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O apóstolo Paulo fala em Efésios 2:20, que Jesus Cristo é a pedra. Pedro está falando aqui em Atos, que Jesus Cristo é a pedra. Vocês não entendem nada de Bíblia. Quando Jesus fala assim, tu és Pedro, ele está falando, tu és Petra, uma pedra pequena. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele está falando sobre essa pedra. Petra é Jesus. Petrus, me perdoa. Petrus é o Pedro. Petrus é uma pedra pequena no grego. E quando ele fala sobre esta pedra, sobre esta rocha, ele está falando dele. Edificarei a minha igreja. Contra a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão. Eis que eu vos dou poder para pisar serpente e escorpião. Se derem veneno, mal algum os fará. Falarão novas línguas, profetizarão. Bem, aqui vamos começar então já mostrando o que é o catolicismo. Então tem essa questão da pedra. Eles falam que Jesus falou Petrus e depois falou Petra. Ele era Petra, Pedro era Petros, porque em grego Petra é pedra firme, Petros é pedrinha de arremesso. Isso, em primeiro lugar, o protestante acha que o mesmo adjetivo não pode ser usado para duas pessoas. Então, se ele ler no Apocalipse dizendo que a grande cidade é a prostituta, que é Babilônia, não interessa você mostrar outros textos dizendo que Deus considerava Jerusalém, Israel, prostituta. Não adianta. Ele lê lá falando que o demônio era chamado, era conhecido como Lúcifer. Aí você mostra outras passagens se referindo a Jesus como Lúcifer, ou seja, em latim, estrela da manhã, estrela d'alva. Não. O demônio é chamado de leão. Você mostra Jesus sendo chamado de leão também, leão da tribo de Judá. Não pode. Eles acham que o mesmo adjetivo não pode ser usado para duas pessoas. Então, Jesus é a pedra. Existe um texto na Bíblia dizendo que Jesus é a pedra, logo ninguém mais pode ser chamado de pedra. A pedra é somente Jesus. Em primeiro lugar, essa questão do Petra, do grego, Jesus não falava grego, Jesus falava aramaico. E aramaico só tem uma palavra para pedra, que é Kefa. Quando Jesus falou, ele falou em aramaico, ele falou, tu és Kefa, e sobre essa Kefa edificarei a minha igreja. Qual outra interpretação pode ter disso aí? Quem estava ouvindo Jesus falando, qual outra interpretação teria além da óbvia? Tu és Kefa, sobre esta Kefa edificarei a minha igreja. Mas vamos lá. Vamos ver o contexto desse texto aqui, né? Que está lá em Mateus 16, eu vou pegar do versículo 13 ao 18. Abre aspas. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Então o texto começa dizendo que ele chegou no território de Cesareia de Filipe. E o que havia em Cesareia de Filipe? Né? Que é o território onde Jesus chegou, naquela época. E até existe até hoje. Existia um templo dedicado ao deus pagão Pan, né? Que era um templo construído numa montanha rochosa. Era uma rocha enorme e escavaram essa rocha e dentro da rocha construíram um templo dedicado ao deus Pan, né? Então, o contexto é esse. Jesus estava com seus discípulos diante de um templo
feito numa rocha, edificado numa rocha, um templo pagão edificado numa rocha, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o templo que tem em Cesareia de Filipe, templo do Deus Pan. Então o contexto é esse, né? Para vocês entenderem por que Jesus fez essa declaração aqui, né? E continua. Responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Aqui o que aconteceu? Jesus perguntou para os seus discípulos, quem dizeis que eu sou? E eles responderam, fulano diz que é João Batista, Elias, outros profetas, Jeremias, porque os judeus acreditavam em reencarnação. Havia uma ala do judaísmo que acreditava em reencarnação. Se eu não me engano, eram os fariseus. Eles acreditavam em reencarnação. Então havia esse ensino do judaísmo em torno da reencarnação. E todos eles estavam o quê? Apenas reproduzindo o que o judaísmo havia ensinado para eles, que era a reencarnação. Mas Jesus não queria saber, né, sobre a visão do judaísmo a respeito dele. Ele queria saber o que os discípulos acreditavam. Então a maioria dos discípulos acreditavam no quê? Apenas eles replicavam aquilo que os judeus ensinavam. Aí vem assim, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Simão dá uma resposta diferente dos outros. Diferentemente dos outros que replicavam a reencarnação judaica, Simão não. Simão dá uma resposta verdadeira que difere dos demais. Jesus então lhe disse, feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. Aqui Jesus deixa claro, diferente dos outros apóstolos, Simão não respondeu algo que foi passado pelos judeus. Jesus deixa claro que quem revelou para ele foi o Espírito. Ou seja, foi o Espírito Santo que revelou. Não foram os judeus, não foram as Escrituras, não foi nada humanamente falando. Foi uma inspiração direta do Espírito Santo, divina. E Jesus conclui, e eu te declaro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui vem o texto, que gera toda essa polêmica. Eu te declaro, tu és Kefa, e sobre esta Kefa edificarei a minha igreja. E o interessante é que ele fala, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque esse templo que eu falei no início, dedicado ao Deus Tupã, ao Deus Pan, era chamado de portas do Hades, portas do inferno. Era conhecido como as portas do inferno, esse templo, né? Então você vê que tem todo um contexto ali, envolvendo essa narrativa aqui, essa passagem, né? E outro detalhe que envolve aquela passagem. O que Pedro disse foi que Jesus era o Filho de Deus. Filho de Deus, para os judeus, era o mesmo que Deus. Ou seja, Pedro estava falando que Jesus era o próprio Deus. Tanto é que você vê lá em João 19, 6 e 9, Jesus foi morto pelos judeus exatamente por isso. Por ele se declarar Filho de Deus, ou seja, por ele se declarar Deus. Se Filho de Deus fosse algo como é conhecido hoje comumente, como nós somos todos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus por adoção, não era motivo para matar Jesus. Eles mataram Jesus porque Jesus se declarou Deus. E você vê lá em João capítulo 19, versículo 6 ao 9, diz o seguinte, né, vai atestar isso que eu estou falando. Quando os pontífices e os guardas viram, gritaram, crucificam, crucificam. Falou-lhes Pilato, tomai-o vós e crucificai-o, pois eu não achei nele culpa alguma. Ou seja, Pilatos falou, segundo a lei dos romanos, ele não tem culpa nenhuma, ele não infringiu nenhum crime do Código de Direito Romano. Responderam-lhe os judeus, nós temos uma lei,
segundo essa lei, ele deve morrer porque se declarou filho de Deus. Ou seja, nós temos uma lei. E nessa lei ele deve morrer porque se declarou filho de Deus, ou seja, ele se declarou o próprio Deus. E isso, nas leis judaicas, é motivo para pena de morte. Essas palavras impressionaram Pilatos. Entrou novamente no pretório e perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu. Então você vê que Pilatos, ele conhecia a cultura, conhecendo a cultura judaica, ele sabia o que queria dizer essa expressão filho de Deus. E o texto diz que essas palavras impressionaram Pilatos, exatamente por isso. Ou seja, Jesus se declarando Deus, e Pilatos, como sendo um pagão, ele levou isso a sério. Então ele ficou impressionado e falou: não, peraí, deixa eu chamar esse senhor aqui e conversar com ele novamente, porque vai que ele é mesmo filho de Deus. Né? Porque para os pagãos era mais fácil aceitar isso. Então foi isso que Pedro professou lá em Mateus 16. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ou seja, tu és o próprio Deus. Lá Jesus chamou Pedro de Kefa, ou Cefas, né? Cefas em latim, a tradução Kefas por latim fica Cefas, né? E em aramaico é Kefas. Então você pode ver João 1, capítulo 1, versículo 42, né? Jesus já chamando Simão de Kefa, ou Cefas, né? João 1, 42. Levou a Jesus e Jesus, fixando nele o olhar, disse: tu és Simão, o filho de João, serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Pedro sempre foi chamado de Cefas, que quer dizer pedra, que em aramaico é Kefa. Não tem esse negócio de grego, de Petros. Ele sempre foi chamado de Cefa, pedra. Em Gálatas 1,18, né? Paulo vai dizer: 3 anos depois, subi a Jerusalém para conhecer Cefas, e fiquei com ele 15 dias. Como que Pedro era conhecido depois de ser escolhido por Jesus? Como Cefas, Kefa, que só tem uma tradução, que é pedra. Se o autor bíblico traduziu no grego por Petros ou Petra, é uma questão de gênero. Pedro era um homem, ele não podia receber o nome feminino. Petra é um nome feminino. Como que ele vai... tu és pedra. Era um nome feminino. Por isso que ele colocou Petros, porque era um nome masculino. Só que tanto no latim quanto no aramaico não tinha essa distinção, era uma palavra só. Não tinha essa distinção de gênero. E a questão de, somente Jesus é a pedra, por isso que não pode ser Pedro. Jesus é pedra angular, é pedra de esquina, é pedra de fundamento. Cara, você pega em Atos dos Apóstolos, vai dizer o seguinte: esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular. O que é uma pedra angular? Pedra angular é uma pedra específica numa construção. Aqui, ó, vou botar uma ilustração aqui para vocês entenderem. Na construção típica dos romanos, na construção romana, haviam esses arcos, né? E esse arco, ele sempre tinha a chamada pedra angular, que é o quê? Que é essa pedra que fica em cima, que sustenta toda a estrutura do arco. Então toda a estrutura do arco ela é sustentada por essa pedra angular. Então é nesse sentido. Jesus é o quê? Da construção que é a igreja, Jesus é a pedra angular, a pedra que sustenta tudo. Só que existem outras pedras, se você reparar nesse desenho, tem outras pedras, não tem só a pedra angular. E a própria Bíblia atesta isso. Você vê lá em Romanos 9:33, vai dizer o seguinte: como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de escândalo, um rochedo que faz cair quem nele crer, não será confundido. 1 Pedro 2, capítulo 4 e 5, vai dizer: achegai-vos a ele, pedra viva, Jesus, pedra viva, que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus, e quais outras pedras vivas vós também vos tornais.
os materiais deste edifício espiritual. Ou seja, o edifício que é a igreja é composta por várias pedras, né? Tendo como a pedra que sustenta todo o edifício o próprio Jesus Cristo. Um sacerdócio santo para oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo. Novamente, o edifício que é a igreja é formado por várias pedras. Nós fazemos parte da igreja porque nós somos pedras da igreja. Só que Jesus é a pedra que dá sustentação. Mas ele não é a única pedra. A igreja não é o monobloco. A igreja não é o templo de Pan. Entendeu? Então a questão da pedra é isso aqui que eu queria explicar, né? Mas futuramente eu farei mais vídeos falando sobre a seção petrina e tal. Vou entrar mais em detalhar mais essa questão da pedra, mas por enquanto, né, já está de bom tamanho. Então vamos continuar o vídeo do pastor maluco aqui. Não tenho tempo para ficar respondendo para pessoas que não conhecem a Bíblia e que não têm o Espírito Santo. Isso aqui é uma palavra selada. Só quem se humilha encontra a verdade. Tá? Ele falou que não tem tempo para ficar perdendo com quem não conhece a Bíblia. Ele não tem tempo para ficar perdendo com quem não é inspirado pelo Espírito Santo. Ou seja, ele vai pregar para quem? Para quem que ele está pregando? Ele está pregando para convertido? Ele quer pregar para protestante, que já conhece a Bíblia? Protestante é assim, eles não gostam de pregar para quem não é convertido, eles gostam de pregar para católico. A verdade é essa, protestante só vive em função de pregar para católico. O dia que todo católico virar protestante, acabou a profissão de pregador dentro do protestantismo. Protestante não prega para judeu, protestante não prega para ateu, protestante não prega para umbandista. Eles gostam de pregar para convertido. Quem se arrepende dos seus pecados, reconhece que é um miserável pecador. O católico quer ser salvo por obras de caridade, quer ser salvo através de Maria, de reza, de missa de sétimo dia, porque são vendedores de estátua, ganha dinheiro vendendo tercinho, crucifixo, para pendurar no retrovisor do carro, não é? Fitinha. Você vai na Aparecida do Norte, é só um comércio desgraçado dessa porcaria. É imagem de escultura para todo lado. Uma vez eu fui procurar a Bíblia lá. Fui procurar a Bíblia. Uma barraca vendendo Bíblia católica lá. Mesmo assim ninguém comprava. Mas a estátua todo mundo leva para casa R$5, R$10. E aí vai. Puta que pariu. Esse povo, né? Esses dias eu mostrei um vídeo, o cara falando, não, se a igreja católica acabar com o purgatório, aí ela não vai mais cobrar missa de sétimo dia, não vai mais cobrar indulgência, né? Aí vai perder dinheiro. Aí o rapaz falando, não, se a igreja acabar com as imagens, ela vai deixar de vender rosário, vai deixar de vender santinho, vai perder dinheiro. Os caras acham que o dinheiro da igreja vem com isso, vem de vender santinho. O Vaticano se mantém, ele mantém todas as obras de caridade, que é a maior que tem no mundo, de todos os tempos, as obras de caridade da Igreja Católica. E eu acho que o Vaticano mantém essas obras vendendo santinho. E o legal é que você vai lá nos vídeos dele, você vê lá na descrição. Se você quiser contribuir, ajudar nesse trabalho, tá aqui a minha conta, Banco Itaú, ou conta Caixa Econômica Federal, contribua. Ele pede dinheiro, né? Ele é mercenário e chama os outros de mercenário, coitado. Eu faço de graça aqui, tio. Eu perco meu tempo aqui, daqui a pouco eu tô indo trabalhar e eu tô gastando um tempo que eu poderia usar com outras coisas, evangelizando de graça aqui, não recebo nada. Não recebo nada. Por que você não faz isso também? Canalha. Então só me responda uma coisa, católico. Por que que o Papa tirou os 10 mandamentos? Né? Eu tenho a Bíblia católica aqui, né? Faço questão de pegar. Duas horas depois. Aqui, vou ler na Bíblia católica. Os 10 mandamentos. Vou esfregar na sua cara.
Tá? Se você quiser ir para o inferno, você vai. A Bíblia Católica. Êxodo 20, versículo 4. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás, não ajoelharás, né? Ajoelhar-se diante delas. Não lhe prestarás culto, eu sou o Senhor teu Deus. Sou um Deus zeloso, ou então ciumento, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, netos, bisnetos, daqueles que me odeiam. Mas eu uso de misericórdia aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Guardam os meus mandamentos. Tá? Me responda aí. Me responda, católico. Por que o Papa tirou esse mandamento da Bíblia? O jornalzinho da Bíblia Católica. Eu peguei no hospital aquele jornalzinho da missa. Ali em Êxodo 20, eles puseram ali na primeira capa, Êxodo 20, eles tiraram o versículo 4, 5 e 6. Então do 3 eles pularam para o 7. Me explica isso. Tá? Por que eles não querem mostrar para o povo a verdade? Aqui na Bíblia Católica tem os 10 mandamentos. Vamos achar aqui os 10 mandamentos aqui do catecismo. Tá? Aqui. Esfregar na tua cara aqui, ó. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não. Isso aí é um resumo dos 4 primeiros mandamentos, tá? Que Jesus fez. Segundo ali, ó. Não tomar seu santo nome em vão. Esse aqui é o terceiro. Cadê o segundo mandamento? Tá? Aí pegou o 10º, o 9º e o 10º. O 9º eles dividiu. Não desejar a mulher do próximo, não cobiçar. Isso aí é o 10º mandamento, eles dividiu em 2. Então explica isso pra mim. Explica aí pros seus seguidores ou fanáticos. Porque você é um fanático. Você não tem o Espírito Santo de Deus. E quer que eu fique perdendo tempo com debate com você, filho? Agora entrou a questão também dos 10 mandamentos. A Igreja Católica mudou os 10 mandamentos. A Igreja Católica pegou os 10 mandamentos, adulterou, excluiu um daqui, colocou outro ali, e mudou, e fez um twister capado, duplo twister capado, e caiu em pé. Cara, vamos lá, a respeito do decálogo. Vamos deixar claro uma coisa aqui. Onde na Bíblia está escrito 10 mandamentos? Onde na Bíblia está dizendo que os mandamentos de Deus são 10? É um desafio que eu faço. Para qualquer um aí. Mas vamos lá. Se você for ler a divisão dos mandamentos que está ali em Êxodo, você dividir as ordenanças ali, não vai dar 10. Né? Porque a gente vamos pegar o decálogo. O decálogo está lá em Êxodo 20, eu vou pegar do capítulo 1 ao 17. Ele começa assim: então Deus pronunciou todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Logo de cara aqui a gente já vê. É um mandamento específico para o povo hebreu. Né? Te fez sair do Egito, da casa da servidão. Então é direcionado a alguém, aos hebreus. Aí vem os mandamentos. 1. Não terá outros deuses diante de minha face. Segundo mandamento. Não fará para ti escultura. Terceiro mandamento. Não te prostrará diante delas. 4. Eu sou o Senhor teu Deus. Um Deus zeloso. 5. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em prova de falsidade. 6. Lembra-te de santificar o sábado. 7. Honra teu pai e tua mãe. 8. Não matarás. 9. Não cometerás adultério. 10. Não furtarás. E 11. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Eu gostaria que vocês me mostrassem assim, a passagem dentro da Bíblia que diz assim: os mandamentos de Deus são 10. Para mim entender de onde que vocês tiram isso aí, né? Então o decálogo o que é? É uma lei natural, a lei natural que já existe desde o início da criação, desde Adão e Eva já existe essa lei natural. Passou pela aliança com Noé,
passou pela aliança com Abraão, Isaac, Jacó. Então é a lei natural que sempre existiu. Aqui no Decálogo, Deus colocou, registrou essa lei, mas ela sempre existiu, é a lei natural. Só que aqui no Decálogo, Deus registrou ela para os hebreus. Em Efésios 2, 14 e 16 vai dizer o seguinte: porque é Ele a nossa paz, Ele que de dois povos fez um só, destruindo o muro da inimizade que os separava. Ou seja, existia um período onde existia o povo eleito. E para o povo eleito daquele período, né, estava ainda valendo o Decálogo, abolindo na própria carne a lei, os preceitos e as ordenanças. Então, em Jesus acabou esse negócio de povo eleito, de nação eleita, de descendência eleita. Entendeu? E ele aboliu a lei, os preceitos e as ordenanças, ou seja, os mandamentos. Não que a lei natural não deixou de existir, só que ela agora é uma lei cristã, é uma lei natural com uma visão cristã, não hebraica. Desse modo, ele queria fazer em si mesmo dos dois povos uma única humanidade, nova pelo restabelecimento da paz e reconciliá-los ambos com Deus, reunidos num só corpo pela virtude da cruz, aniquilando nela a inimizade. Então, você vê que em Cristo o Decálogo deixou de valer. E você vê o Novo Testamento ali, Jesus trabalhando um dia de sábado, os discípulos de Jesus fazendo serviços um dia de sábado, e uma série de outras coisas ali que Jesus deixou de observar no Decálogo. Não estou falando de 10 mandamentos e nem da lei natural, estou falando do Decálogo, aquele que está em Êxodo 20. E se você pegar em Marcos, capítulo 10, versículo 17 ao 20, Jesus, quando ele vai falar os mandamentos, ele não relaciona 10 mandamentos. Marcos 10, 17 ao 20, vai dizer o seguinte: tendo ele saído para se pôr a caminho, veio alguém correndo e, dobrando os joelhos diante dele, suplicou-lhe: bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna? Jesus disse-lhe: por que me chamas de bom? Só Deus é bom. E depois Jesus responde: conheces os mandamentos. Aqui, Jesus não falou conhece os 10 mandamentos, ele falou conhece os mandamentos. Não cometerás adultério, não furtes, não furtes, não diga falso testemunho, não cometas fraude, honra pai e mãe. Não tem 10 aqui. E continua: ele respondeu-lhe: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. E em Mateus 22, 39 também: e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E nessa outra passagem de Mateus, Jesus está citando um mandamento que não está no Decálogo. Ele está falando que esse é o mandamento, o maior mandamento, né? Que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse mandamento está no Decálogo? Então, cara, vocês confundem Decálogo com 10 mandamentos. E vocês não sabem a origem, de onde que veio os 10 mandamentos, essa expressão 10 mandamentos, por que existe, de onde que veio. Vocês não se questionam. Né? Resumindo, essa parte do Decálogo, né? É a lei natural prescrita para os judeus, para os hebreus. Entendeu? Isso é o Decálogo, que está na Bíblia, que está no Antigo Testamento. Só que os 10 mandamentos católicos, que você fala que está no catecismo, né? De onde que ele vem? Você tem que procurar entender como surgiu esse negócio chamado 10 mandamentos, né? Ao longo da história. Antes de você querer dar palpite, chamar e xingar e ofender. Então ali ao longo da história do cristianismo, no começo dos primeiros séculos, havia ali 3 divisões do Decálogo. A primeira divisão era aceita pelo judaísmo farisaico da época de Jesus. Havia também Filon de Alexandria, né, que viveu entre o ano 15 e o ano 45 antes de Cristo, e também Flávio Joséfo. São alguns exemplos, né, de pessoas que seguiam essa divisão do Decálogo, que era dividida assim, né? Êxodo capítulo 20, versículos 2 e 3,
diz respeito ao culto a um só Deus. O capítulo 4 ao capítulo 6 era a proibição da idolatria. O versículo 7 era a respeito de honrar o nome de Deus, né? Aquela questão do tetragrama, não pronunciar o nome de Deus. Do versículos 8 a 11 havia as ordenanças a respeito da observância do sábado, sétimo dia. E depois do 12 ao 17, diz respeito às relações do homem com seu próximo, sendo o 10º a proibição de cobiçar qualquer coisa, inclusive a mulher, que era visto como coisa. Então, havia essa questão daquela visão rígida do Antigo Testamento ainda, nessa divisão aqui. Essa é uma divisão que eles seguiam. Então, havia também, além dessa divisão, né, da época de Jesus, aceita ainda com aquela visão do Antigo Testamento, depois surgiu a divisão adotada pelo judaísmo rabínico, que é aquele judaísmo que surgiu depois da destruição do templo, da destruição de Jerusalém, né, pelos romanos. Veio o judaísmo rabínico, que é o que existe até hoje. Então eles adotam essa divisão, e o protestantismo também adotou essa divisão, que fala ali, Êxodo capítulo 20, versículo 2, diz respeito ao culto ao Deus verdadeiro. Capítulo 3 até o capítulo 6 diz respeito à proibição ao culto de falsos deuses. Na primeira divisão diz respeito à idolatria, ou seja, não havia ainda aquele entendimento por todos da questão do monoteísmo. Então para eles existia a idolatria, haviam outros ídolos, outros deuses, outros ídolos, daí a questão da idolatria. Aqui não, aqui já existe entendimento do monoteísmo, então vem por consequência a questão de falsos deuses. Existe o Deus verdadeiro e os falsos deuses. No versículo 7, a questão honrar o nome de Deus, novamente. A questão do tetragrama, não pronunciar o nome de Deus. Os demais mandamentos aí ficam do versículo 8 até o versículo 17. Sendo o 10º a proibição de cobiçar qualquer coisa, inclusive a mulher, pelo mesmo motivo. Então havia ainda aquela visão, vamos dizer assim, aquela visão machista. A mulher era uma coisa. Então por isso que não havia essa divisão como tem hoje, que a gente vai ver. Agora a gente vai entrar na questão da divisão que o catolicismo escolheu, que é a divisão feita, né, por Santo Agostinho de Hipona. Santo Agostinho de Hipona viveu ali na virada do século IV para o século V. Então ele tem a divisão dele do Decálogo, que foi feita assim, do versículo 2 ao versículo 6 do capítulo 20 de Gênesis, de Êxodo, né, o culto e adoração a um só Deus. Versículo 7, a questão de honrar o nome de Deus. E do versículo 8 ao 11, a observância do dia do Senhor. Porque você vê na patrícia, no cristianismo dos primeiros séculos, você vê a questão recorrente ali, onde eles falam a respeito do dia do Senhor. Então é o dia do Senhor, não é mais o sábado, o Shabat. Aí já é uma visão cristã do dia do Senhor. E depois vem as relações do homem com seu próximo, sendo o 9º mandamento a proibição de cobiçar a mulher do próximo. Aí você vê que aqui a mulher já deixa de ser uma coisa, já deixa de ser posse do homem, né? Uma coisa que pertence ao homem. E o 10º, a de cobiçar coisas alheias. Aí, então realmente, há essa divisão. Foi essa divisão que a igreja escolheu, a divisão de Santo Agostinho. Uma divisão com uma visão já cristã, não é aquela visão do Antigo Testamento, aquela visão dura do povo do Antigo Testamento. Você vê que é uma visão cristã, né? A questão do dia do Senhor, a questão do respeito à mulher, né, do sexo feminino. Então nós seguimos os 10 mandamentos cristãos. Se você, pastor biruta da cabeça, quiser seguir o Decálogo, segue o Decálogo. Vá, guarda o 7º dia, vá lá no Decálogo, está falando de ter escravos, de ter servos, vá, considera a mulher uma posse, uma coisa. Você quer seguir o Decálogo? Fique à vontade. Só não venha acusar a gente de ter alterado qualquer coisa, porque a gente não alterou. É uma outra realidade.
Não é o decálogo. Decálogo é uma coisa. Os 10 mandamentos católicos é outra coisa. Não é uma alteração, adulteração, como o protestantismo costuma fazer. É outra coisa. É outra coisa. Entendeu? Vocês entenderam agora? A questão dos 10 mandamentos católicos? Não é retirado ipsis literis do Êxodo 20. É retirado do quê? Dessa visão que Santo Agostinho teve do decálogo. Então é daqui que a igreja tirou os 10 mandamentos. Sanada essa dúvida? Sanada essa coisa besta, questão besta? 10 mandamentos é uma coisa, decálogo é outra. Decálogo para os judeus, 10 mandamentos para o catolicismo. Protestantismo, aí vocês se acertam para vocês verem o que vocês vão seguir. Vocês vão continuar guardando o sábado, ou se vocês não vão guardar mais o sábado, se vocês vão guardar somente o decálogo, ou se vocês vão guardar as outras ordenanças lá como os adventistas fazem. Vocês se viram aí, entendeu? Vocês resolvem entre vocês. Vamos continuar vendo aqui a aberração desse velho doido. Deixa de seguir esse fanático aí. Esse camarada aí vai levar vocês para o inferno, como os papas que mataram milhões de pessoas, né? O Papa mandou fazer as cruzadas para tentar sentar em Jerusalém, né? A cidade do grande Deus, que é Jerusalém ali, né? Mas agora não, filho. A nossa Jerusalém é a cidade lá em cima. Ela é a nossa mãe, o apóstolo Paulo fala, ela é a nossa mãe, está lá no livro de Gálatas. Então, vai ler Bíblia, católico, vai ler Bíblia. Você vê que o cara é ignorante, o cara é burro. O Papa mandou matar milhões. De onde que ele tirou isso? Ele tá louco da cabeça? O Papa mandou matar milhões? Então eu vou fazer o seguinte, eu não vou cobrar conhecimento histórico desse cidadão, porque eu sei que ele não tem. Seria até injusto da minha parte cobrar uma coisa que visivelmente ele não tem. Conhecimento histórico. Não tem, não tem. Mas ele diz que conhece muita Bíblia. Conhece muitas escrituras, conhece demais. Ele não ganha pão pregando a Bíblia? Ele não é um cara que conhece tudo da Bíblia? Ele não é um cara que manja tudo, cita versículos e tal? E ele não é um cara que diz que tem que pregar a verdade, que só a verdade libertará, que a palavra de Deus é a palavra da verdade, que não pode mentir? Você é um homem santo, o homem santo não mente. Então eu vou fazer um desafio, quero ver se você tem coragem de aceitar esse desafio. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 18, no livro de Apocalipse diz o seguinte: eu declaro a todos aqueles que ouvirem as palavras da profecia deste livro, ou seja, profecias que está no livro de Apocalipse, a todos aqueles que ouvem o livro de Apocalipse. Se alguém lhes ajuntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre ele as pragas descritas nesse livro. Se você juntar alguma coisa, acrescentar, adulterar alguma coisa ao livro de Apocalipse, João pediu para Deus acrescentar sobre você as pragas descritas naquele livro. Você sabe quais são as pragas, né? As pragas lá que estão descritas no Apocalipse. Com base nisso aqui, eu vou pedir para você explicar uma coisa. Eu separei um áudio aqui de um outro vídeo seu e eu vou passar esse áudio aqui agora. E no final do áudio eu vou te fazer o desafio. É um pecado abominável. Apocalipse 13 diz que o diabo fará uma imagem do anticristo. Toda a terra vai adorar a besta, vai adorar o anticristo, vai adorar o diabo. Tá? Então o diabo, ele recebe adoração através de ídolos, de imagens. Tá? É abominação a Deus. Então quer dizer que no livro de Apocalipse, capítulo 13, está dizendo que o diabo fará uma imagem do anticristo, toda a terra vai adorar a besta, vai adorar o anticristo, vai adorar o diabo. Você tem que provar que isso aqui está realmente no capítulo 13 do livro de Apocalipse. Eu quero ver. Para te dar para facilitar ainda para você, me mostra, pode ser em qualquer passagem do livro de Apocalipse, onde fala anticristo. Onde anticristo é mencionado no livro de Apocalipse. É um desafio que eu faço para você, o pastor que manja da Bíblia. Está feito o desafio. Se você não provar, em nome de Jesus, que caia
todas as pragas do livro de Apocalipse sobre você, assim como o apóstolo João disse. E eu falo em nome de Jesus que se você não provar, todas as pragas vão cair sobre a sua cabeça, porque você está juntando coisa no livro de Apocalipse que não tem. E prova para mim que eu estou errado. Se você não provar, aguarde que a mão de Deus vai vir pesada sobre você. Seu canalha, safado, vagabundo, que fica enganando os outros no meio da rua. Pilantra, safado, vagabundo. Então, essa foi mais um vídeo resposta aqui a esse pilantra, safado, vagabundo, mercenário, né, que roda o Brasil ganhando dinheiro às custas do povo ignorante que não sabe interpretar a Bíblia, anda com a Bíblia debaixo do sovaco e acha que engana católico. Católico você não engana, velho. Católico você vai enganar. Você vai enganar protestante desavisado. Eu corto um braço direito meu. Eu corto meu braço direito se você um dia conseguir converter algum católico com esse discurso que você faz. Sabe onde você devia estar? No manicômio, no hospício. Lá que é teu lugar. Você deveria estar preso, rapaz. A polícia deveria parar essa sua Kombi na rodovia, botar você dentro da viatura, levar no hospício, botar você na camisa de força, jogar a chave fora. Você é louco, você é maluco. Então tá feito o desafio. Em nome de Jesus. Se você não provar que isso aqui está no Apocalipse, quer dizer que você acrescentou coisas ao Apocalipse e que caia todas as pragas do Apocalipse sobre você. Fiquem todos com Deus, paz e bem. Até a próxima. Amém.